O mercado de dívida e de equities no Brasil e no exterior deu uma parada, conforme a gente vem noticiando aqui no broadcast, tanto por conta do aumento do risco geopolítico, com o Hamas atacando Israel, essa nova guerra, além da guerra da Ucrânia contra a Rússia, e também por conta dos níveis recordes aí dos juros americanos. A gente conversa hoje com Daniel Palaia, que é gestor dos fundos de crédito da Schroders Brasil, para entender se esse cenário mais turvo já afeta o mercado de crédito privado no Brasil. A Schroders é uma gestora independente aqui no país que tem em torno de 22 bilhões de reais sob gestão em ativos domésticos e internacionais e globalmente faz a gestão de mais de 923 bilhões de dólares. Então, converso agora com o Daniel Palá, então a pergunta é bem fácil, hein? Como é que está toda essa cena afetando o mercado de crédito? A gente viu aí um spread muito alto, então um mercado mais difícil ali no início de 2023, melhorou bastante, mas como é que está agora? Bom, boa tarde, Carla. Obrigado aí pelo convite. Olha, o mercado nesse momento exato, né, ele ainda vem, né, de uma recuperação. A gente viu, né, o pico dos spreads lá em abril, quando os spreads dos papéis mais de melhor qualidade atingiram aí próximo aí de CDI mais 2,5, CDI mais 3, e desde então, né, teve um fechamento bastante expressivo nos últimos meses, né, principalmente entre junho e agosto. Você teve um fechamento mais ou menos aí entre 50 e 100 bases, dependendo do papel. Nesse momento, o que a gente está vendo agora, né, é uma acomodação. Né? A gente viu um grande fechamento nos últimos meses e agora a gente está vendo uma acomodação. O nível médio dos spreads desses papéis mais high grades, né, que a gente chama que são os triple A's, eles estão na média aí ao redor entre CDI mais 1,60 e CDI mais 1,5. Né? Então, se você olhar esse nível e comparar com o nível pré-americanas, né, eles já estão bem próximos, né? Ou seja, o mercado já voltou basicamente tudo desde o evento Americanas. Agora, né, quando a gente olha essas variáveis que você mencionou, né, que é justamente a questão do conflito lá fora, né, Israel e Hamas, né, a própria taxa de juros americanas, naturalmente isso tem um efeito sim, né, sobre o mercado de crédito, sobre o mercado de crédito. Ele não é tão instantâneo como a gente vê, né, no mercado de ações, mas certamente tem um efeito relevante. Por quê, né? À medida que a taxa de juros americana ela se mantém num patamar elevado, o Banco Central brasileiro tem menos espaço para reduzir a Selic. Tendo menos espaço para reduzir a Selic, você tem um efeito sobre o balanço das empresas, né, um efeito, né, de maiores gastos sobre a dívida, maior despesa financeira, de mais longo prazo. Né? A gente estava imaginando, né, que a Selic ia ficar abaixo de 10%, né? E agora, né, com essa subida dos juros americanos e o conflito lá fora, o nosso cenário base, né, aqui na mesa de crédito é que ela fique ao redor aí, o ponto final dela seja ao redor entre 10 e 10,5%. Isso no fim desse ciclo de afrouxamento monetário. Não vai chegar em um dígito na avaliação de vocês. A gente não acredita, com as informações que a gente tem hoje, né, a gente não acredita que a taxa de juros ela consiga ficar por um tempo razoável abaixo de 10%. Ela pode até se ter, né, uma redução para abaixo de 10%, só que não vai ser algo de longo prazo, né? Você tem um efeito, né, sobre o preço das commodities, né, que vem subindo, isso traz impacto sobre a inflação, você tem potencial efeito sobre o câmbio e, naturalmente, você tem o efeito do diferencial de juros entre a taxa de juros americana e a taxa de juros brasileira. Então, qualquer redução abaixo desse nível, a gente acha que ele não que não vem para ficar. Né? Então ele Não é deve, pode, sustentável. não é sustentável, ele deve, pode ficar abaixo de 10%, mas depois volta, né, à medida que possa trazer mais pressão inflacionária. Então, a taxa Selic no fim de período para vocês é 10,5%. Isso é interessante porque
muitos agentes do mercado, gestores, comentam com a nossa reportagem que a taxa precisa cair aos 9% para os diferentes mercados, renda fixa e renda variável andarem, né? Então, é interessante que na avaliação de vocês não vai para isso. E você falou que é um efeito indireto e que ele toma um pouco mais de tempo. Você acha que já, ainda nesse ano, né, nesses últimos 2 meses e uma semana, a gente já vê uma retração na área de crédito privado no Brasil? Não, não. O que a gente agora está vendo, né, o mercado do ponto de vista de spread andando de lado, os papéis AAAs continuam, né, com uma demanda muito alta, porque, né, você tem nesse momento, dada a incerteza que existe sobre o mercado de crédito por conta de todas essas variáveis que a gente conversou, aonde você tem mais demanda são nos papéis de menor risco, né? Então, os gestores, em geral, eles ainda não estão indo para os papéis mais high yields, para as operações estruturadas, né, de recebíveis, etc., porque ainda existe esse risco, né? Ainda existe toda essa incerteza sobre a taxa de juros, ainda existe uma incerteza sobre a alavancagem das famílias e das empresas, portanto, ninguém quer tomar esse risco que ainda está assimétrico. Portanto, ainda existe essa demanda pelos papéis mais high grade, né, os AAAs, o que faz com que tenha, né, uma compressão de spread. A gente está vendo isso nos últimos meses. Agora diminuiu um pouco essa compressão de spread, mas a gente não acha que isso vai mudar no curto prazo. O que pode mudar, se o nosso call ele tiver errado, né, e se a Selic for abaixo de 10%, é mais um mercado mais high yield, né? E daí eu estou falando desde os papéis single A, os triple Bs, as operações estruturadas. Aí sim, esse é um mercado que anda. Quando você está com uma Selic entre 10 e 13%, o melhor mercado para se atuar é o mercado high grade, que são os triple A's e um pouco alguns papéis double A's. Entendi. Que setores que vocês estão olhando assim de uma forma mais construtiva nesse momento, Daniel? Nessa visão, né, de acordo com essa visão que a gente tem, de que a Selic ainda não tem tanto espaço para cair, os setores que a gente tem mais olhado são o setor bancário, basicamente os grandes bancos. A gente gosta, né, de correr risco de duration nesses papéis bancários, então, portanto, a gente olha muito os papéis subordinados, as perpétuas. A gente também gosta muito dos setores que a gente chama de utilities, né, que são as empresas de rodovia, energia, saneamento, telecom, são papéis mais defensivos, menos cíclicos, e também um setor especial que a gente gosta, que tem se mostrado muito resiliente em diferentes momentos do ciclo econômico do Brasil, é o setor de logística. É um setor com empresas muito bem geridas, razoavelmente, né, com pouca, com dívida bem controlada, né, e que tem bons ativos para vender caso precise de liquidez. Então, esses são os três principais grupos, né, de setores que a gente está olhando nesse momento. Logística seriam assim mais empresas fechadas e de portes menores, né, em termos de captação, não de emissões menores, não? Olha, você tem dois grupos de empresas dentro desse setor. Você tem as grandes empresas, que são, aí eu vou dar o nome de algumas, né? A Localiza, você tem a Unidas, você tem outras empresas, né, de logística de máquinas, de indústria e ligadas ao agro. E você tem empresas menores, de fato, e essas especificamente a gente não está olhando ainda, né? Embora a gente goste do setor, a gente está olhando as maiores. Uhum. Tá. Não fosse a guerra, vocês estariam olhando, né, esse aumento de risco geopolítico, vocês estariam olhando outros setores, Daniel? Varejo, serviços, enfim. Olha, a gente estava começando a olhar com um pouco mais de cuidado esses setores, né, com um pouco mais de apetite para tomar um pouco mais de risco, ainda, né, ainda nas empresas melhores e com duration menor, mas dado esse conflito e o potencial impacto que esse conflito pode ter sobre commodities, né, e sobre
os juros americano, além, né, das próprias especificidades do mercado americano, que é o volume de dívida que vem crescendo rapidamente, é, a gente de fato estava um pouco mais otimista. Agora, dado esse conflito recente, a gente parou um pouco, voltou, né, a olhar mais para esses setores e por enquanto a gente vai continuar com uma liquidez maior nos nossos fundos, vai continuar com uma exposição maior nesses setores e com uma duration do nosso fundo um pouco menor, à espera de que a gente consiga ver, né, uma luz no fim do túnel para a gente começar a tomar um pouco mais de risco. Você diria que a liquidez e a duration ela está similar hoje, né? E nessa perspectiva de curto prazo, de forma equivalente ao que estava ali no pior momento do crédito privado, ali que até se comentou o pico, né? De spread foi ali por abril. Voltamos então para um patamar em termos de liquidez e duration não muito bom, então. Na verdade, assim, o que está acontecendo do ponto de vista de liquidez é até um movimento oposto, né? Como os gestores eles estão muito cautelosos, a gente até tá, eu diria que a gente está mais cauteloso do que a média, né? Uhum. Mas como os gestores eles estão muito cautelosos, eles fizeram muita liquidez nesse processo aí de crise de Americanas e outros emissores. Então, o caixa dos fundos está acima da média histórica. E além disso, o que a gente está vendo, né, o volume de emissões para o mercado de fundos ainda não cresceu tanto, né, principalmente nesses papéis mais high grades, ainda não cresceu tanto a ponto dos gestores conseguirem alocar todo esse caixa. Então, de uma forma geral, o mercado ele está com boa liquidez, o mercado está com duration relativamente baixa, e esperando também, né, esse momento aí para começar a tomar um pouco mais de risco. O que é importante dizer, eu acho que é essencial, a gente acredita, né, enquanto a gente estiver nessa janela com Selic entre 10% e 13%, o crédito privado, principalmente o high grade, ele continua sendo uma ótima oportunidade, porque os spreads ainda estão em níveis interessantes, a Selic ela está caindo, né? A performance, né, do CDI hoje já está abaixo de 1%, né, na média dos meses, e o crédito está conseguindo entregar algo ao redor entre o high grade entre 1,10% e 1,20%. Então, Mas nesse momento, os números mostram que o investidor já está percebendo isso. Como é que está a captação do fundo de vocês, por exemplo? a Quando a gente captação olha. está a captação está melhorando. A gente tem visto, né, uma retomada da captação desde agosto. Teve uma melhora expressiva da captação. O mês de agosto foi o primeiro mês de captação bem positiva, quase 20 bi de captação. O mês de setembro também foi um mês positivo. Então a gente está vendo essa volta da captação, mas a gente acha que o maior volume de captação ainda vai vir em 2024. Por quê? Porque você vai ter uma Selic mais baixa, portanto, né, o CDI entregando uma performance abaixo de 1% e bem abaixo dos fundos de crédito, e a janela, né, daquele impacto que a gente viu de Americanas e Light já vai ter passado. Então, a performance de 12 meses dos fundos vai estar muito boa, né? E daí, infelizmente, né, principalmente o investidor do varejo olha muito, né, no retrovisor, olha muito para a rentabilidade passada para 12 meses, a gente acha que você vai ter um efeito aí de captação é, bastante forte aí no ano de 2024. Mas, sem dúvida, eu diria que se você olhar do ponto de vista de risco-retorno, hoje a melhor classe para se investir é o crédito privado high grade, porque ele oferece uma rentabilidade acima de 1% ao mês para o cotista, com uma volatilidade muito menor que outras classes e com risco assimétrico muito menor do que classes de maior risco. Uhum. Maravilha. Daniel, te agradeço demais aí pela entrevista, viu? Obrigada. Eu que agradeço, Carla. Obrigado. Tchau, tchau. E a gente encerra aqui, então, o programa Cabeça de Gestor dessa quinzena. O apoio técnico foi do Cláudio da Luz, que é da TV Estadão. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.